Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a propriedade confiável dentro do SQL Server. Essa funcionalidade também é conhecida como Trustworthy. Se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Se cadastra lá e então todas as terças-feiras eu vou enviar para você no seu e-mail dicas do dia a dia de um DBA para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados. Algumas opções de configuração dentro do banco de dados do SQL Server são pouco utilizadas, mas saiba que cada uma dessas opções, tem uma função específica em que em algum momento determinado você pode vir a precisar fazer o uso dessa funcionalidade. A propriedade Trustworthy é quem vai dizer ao SQL Server, à instância que você está utilizando, que aquele banco de dados que está executando determinada ação, ele é confiável. Por padrão, essa opção ela vem desabilitada em todos os databases, mas de uma forma bem simples, com apenas uma linha de comando ali, um alter database, você pode mudar essa configuração mudando ela para on. Lembrando que para fazer a mudança dessa configuração, você precisa ser membro de uma rule sysadmin, ou seja, você precisa ter permissão total de controle da instância para que então você possa fazer a alteração da configuração de Trustworthy no seu banco de dados SQL Server. Essa propriedade ela pode ser usada para diminuir a incidência de riscos de segurança do seu banco de dados, da sua instância, quando você faz um atache de um banco de dados. O atache do banco de dados é quando você desvincula o banco dos arquivos, copia esses arquivos para um outro local e atacha ele, ou seja, vincula novamente esses arquivos de dados de log para dentro do seu banco de dados, dentro de uma instância. Então, quando você executa essa situação, essa mudança de bancos de dados através do atache e detache, você abre brecha para que, se o banco de dados não estiver configurado com a informação correta, e isso acaba gerando a possibilidade ali de algum código mal intencionado de dois tipos que nós vamos citar aqui agora, que pode prejudicar o seu ambiente de banco de dados. O primeiro deles são códigos assembly, ou seja, são as famosas CLRs. São códigos de linguagem de programação externa ao SQL Server que são compiladas como se fossem uma DLL e são executadas dentro do banco de dados ali para executar alguma ação específica. E o segundo ponto é onde você faz uma mudança do contexto de permissão para fazer a execução de um script específico com privilégios de um outro usuário vinculado a um outro banco de dados, de maneira que quando você tem no seu usuário que você está conectado, no seu logon que você está conectado, permissão para executar apenas algumas poucas ações, quando você muda o contexto de execução de um objeto específico, seja de uma procedure ou de um comando mesmo, para um outro usuário que tem permissões e privilégios maiores do que o seu usuário. Então, nesses dois cenários, você corre o risco de sofrer algum tipo de problema, dependendo da configuração que você tiver no seu banco de dados em relação à confiança entre instância e o banco de dados, ou seja, a propriedade Trustworthy. Essas duas situações elas estão protegidas pelos devidos mecanismos dentro da sua instância do SQL Server, para evitar, claro, que de uma forma padrão o seu banco já tem ali algum risco, alguma brecha de ser executado um código mal intencionado e ter alguma permissão indevida. Por padrão, quando você atacha um banco de dados ou quando você restaura um banco de dados, o SQL Server ele desmarca essa opção, por mais que você já tenha o banco de dados configurado com a confiança on, ou seja, o nível de relacionamento entre instância e banco de dados esteja sendo marcado como confiável. Quando você faz um backup desse banco ou quando você desatacha ele e sobe ele no novo ambiente, ele vai subir por padrão como off novamente, que é uma maneira do SQL Server mesmo garantir de que não vai haver nenhum problema ali de permissão, de permissionamento entre o seu ambiente de banco de dados antigo e o novo, de maneira que crie brechas para a execução de scripts errados. Portanto, somente quando você explicitamente marca aquele banco de dados como confiável dentro da sua instância, é que então é habilitado esse nível de relacionamento entre instância e banco para que você possa fazer a execução do que for necessário ali dos seus scripts. Lembrando então que ele, ao ser criado ou ser restaurado, começa como off, e aí então você precisa marcar explicitamente aquele banco como confiável para garantir ali as ações entre banco e instância. Essa propriedade ela vai permitir que um usuário possa executar uma ação com a permissão de um outro usuário, de um segundo usuário, fazendo uso da cláusula execute as dentro do seu objeto ali no banco de dados.
E isso acaba se tornando útil quando você precisa acessar com um determinado usuário específico do seu ambiente algum recurso fora daquele banco de dados, daquele contexto de banco de dados em que ele está inserido, seja acessando a instância, recursos da instância ou até mesmo de outros bancos. E aí são os dois cenários onde você vai fazer uso exatamente do Execute-S. Quando você precisa acessar permissões e registros e informações voltadas à sua instância, e também quando você precisa fazer, por exemplo, um select em uma outra base de dados que está dentro da sua mesma instância, porém esse usuário que você está conectado não tem permissão para executar select naquela outra base. Então você vai mudar o contexto para a permissão de um segundo usuário, de um terceiro usuário, para executar esse comando. Mas existe um risco. Se um usuário específico do seu banco de dados estiver marcado com a rule dbOwner e você alterar a confiança dele para on, ou seja, o parâmetro trustworthy para on, você pode acabar dando permissão ali de forma implícita para ele como um membro do grupo sysadmin da sua instância. Então todo cuidado é pouco para a utilização desse recurso dentro do banco de dados. É claro que ele vai ser útil nesse cenário onde eu citei agora há pouco, mas você deve levar em consideração também esse ponto da permissão para que você possa garantir ali a maior segurança possível do seu ambiente de banco de dados. Então tenha atenção a isso. Eu não aconselho a alterar a configuração dessa propriedade para on, mas é claro que existem casos e casos. Podem ser motivos de negócio ou até mesmo de estrutura de aplicação, haver a necessidade ali de realizar um select entre vários bancos dentro da mesma instância. Então vale a pena você ponderar e como DBA tomar a melhor ação possível. Por um lado você tem alguns recursos que são habilitados, mas por outro você pode ter algum problema em relação a brechas ali de permissão. Então pondere, veja o que é melhor para o seu ambiente e só realmente altere essa configuração se de fato você for fazer uso dessa funcionalidade. Uma boa recomendação para evitar essas brechas, evitar esse tipo de problema, quando você for de fato precisar utilizar essa funcionalidade habilitada, seria definir um usuário dbOwner diferente em cada uma das bases dentro da sua instância. Assim você consegue garantir que não vai conflitar ali nomes de usuários e ao realizar alguma ação específica ali de permissão, você não acabe abrindo nenhuma brecha no seu ambiente. Agora que já aprendemos sobre essa funcionalidade, vamos botar a mão na massa e eu vou mostrar para você aqui um caso de uso dessa funcionalidade dentro do SQL Server. Eu estou conectado aqui no meu ambiente SQL Server, é uma instância do SQL Server 2017. Para a gente fazer esse estudo de caso, eu vou criar dois bancos de dados que eu vou nomeá-los de dbTest e dbTest2. Então eu vou executar esses scripts, eles vai criar esses dois bancos de dados para a gente de exemplo aqui. Então ao expandir aqui, posso dar um F5, eles já constam aqui para a gente criados os dois bancos. Agora eu vou fazer a criação de um login, que vai ser o login que a gente vai utilizar para validar a confiança dos bancos de dados dentro da instância. Então eu vou criar aqui um login com o nome Caio, com uma senha qualquer, e eu vou utilizar esse login depois, posteriormente, para fazer os testes. Executar esse script, ele cria o login para a gente. E agora a gente vai fazer o seguinte, no primeiro banco, nós vamos criar um usuário que vai ficar vinculado a esse login que a gente acabou de criar, que é esse script aqui de baixo. Eu vou criar um usuário chamado Caio, referenciando o login também chamado Caio. Depois disso, eu vou criar uma tabela chamada tbdados. Ela vai conter aqui 6 campos. Não se prendam aos nomes dos campos, aos valores inseridos. É apenas para simular mesmo que existe uma tabela com alguns valores. Então a gente vai criar aqui essa tabelinha com 6 campos. E depois nós vamos fazer 4 inserts nessa tabela com alguns dados aleatórios. Por fim, nós vamos dar permissão de select na tabela tbdados que a gente vai criar aqui nesse script para que o usuário Caio, que a gente também criou aqui, possa ter permissão para executar select dentro dessa base, dentro dessa tabela. Então eu vou executar primeiramente essa parte aqui de cima. Pronto, ele inseriu as 4 linhas para a gente. Se eu fizer um select aqui na tabela, a gente pode ver a tabela preenchida com as 4 linhas que a gente forçou aqui em cima. E agora eu vou executar o grant para fazer a permissão de select para esse usuário nessa tabela dentro desse banco de dados dbTest. Pronto, a nossa primeira etapa aqui já está pronta. Agora a gente vai para a segunda etapa. Dentro da base dbTest2, eu também vou criar um usuário com o nome Caio,
Lembra que o usuário é sempre a nível de banco de dados e o login é a nível de instância. Então, para cada base de dados, eu preciso ter um usuário que vai estar vinculado a um login para ter acesso dentro daquela base de dados. E é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou criando mais um usuário, só que agora dentro da base dbtest2, vinculando o login Caio que a gente já criou lá no início do nosso script. Na sequência, eu vou fazer a criação de uma procedure e ela vai ter algumas coisas aqui bem interessantes. A primeira delas é que o que essa procedure vai executar? Lembra que a gente está dentro da base dbtest2. A procedure vai fazer um select na base dbtest, na tabela tbdados, onde o campo 2 é maior do que getDate-2, ou seja, maior do que 2 dias atrás. Os dados são mais recentes. Então, notem que eu estou em uma base realizando select em outra base. Só que, para a gente ter permissão para fazer esse tipo de situação, para executar esse tipo de query, a gente vai fazer uso dessa tag aqui, executeAsUser. O que a gente está fazendo? Nesse momento da execução da procedure, nesse ponto onde chega no executeAs, a gente está mudando o contexto de permissão. Eu estou dizendo que eu quero executar essa procedure na base dbtest2 com o usuário Caio da base dbtest2, porém, quando ele for realizar o conteúdo da proc, ou seja, o select aqui de dentro, eu quero que somente para executar esse comando, ele mude o contexto para executar com o usuário Caio, que está vinculado à base dbtest que a gente criou lá no início do nosso script. Então, eu estou fazendo uma mudança de contexto de permissão dentro da procedure. E aí depois aqui por fim, depois de criar essa procedure, eu vou dar permissão de execute nessa proc para esse usuário Caio, para ele poder executar essa procedure aqui na base dbtest2. Então, inicialmente aqui eu vou criar o usuário dentro da base dbtest2, agora eu vou criar a procedure e agora eu vou dar a permissão de executar essa procedure. Vamos fazer alguns testes agora. Eu vou pegar a senha aqui que eu criei do usuário e vou fazer o login com ele aqui novamente. Vou logar aqui com o usuário Caio. A conexão já aparece aqui para mim. Olha. Eu tenho as bases e tem as duas bases que a gente está criando aqui. Já estou conectado com o usuário Caio, que a gente acabou de criar nesse script aqui. Agora, eu vou pegar esse comando de exec da proc e com o usuário Caio, que eu acabei de criar a conexão, eu vou tentar executar essa procedure. Lembre, eu estou executando ela na base dbtest2, mas dentro dela é feito um select na base dbtest apenas. Ao executar, a gente recebe esse erro. Por que acontece esse erro? A procedure que a gente está executando, como eu comentei, ela está mudando o contexto dela para ter permissão para poder executar aquele select, porque o usuário Caio da base dbtest2 não tem permissão implícita e nem explícita para fazer select ou insert ou qualquer outra coisa que seja na base dbtest. É um usuário de uma outra base. Então, nesse momento, ao executar, ele apresenta esse erro para a gente aqui, porque ele não consegue, digamos que, confiar na execução desse usuário. Então, ele precisa mudar o contexto de segurança atual. Quando ele está fazendo o execute as, ele está tentando mudar esse contexto, mas aí é onde entra a configuração que a gente está falando até agora, que é de mudar o nível de confiabilidade entre as bases de dados. E aí, como que a gente vai fazer isso? Agora que a gente já tem todos os scripts criados, toda a permissão concedida, somente a execução aqui que não está funcionando, a gente vai mudar a base dbtest2, colocando o parâmetro trustworthy como on, ou seja, a gente vai habilitar o nível de confiabilidade dessa base de dados. Eu vou executar esse comando e agora, quando eu executar novamente aqui, lembrando que eu estou com o usuário Caio, ao executar, ele já consegue ler os dados, porque a gente marcou a base com essa opção no modo ativo, ou seja, agora a instância consegue ter a confiança entre uma base e outra, entre um contexto de permissão e outro, para permitir que o select seja realizado. Esse foi um exemplo bem simples, de onde você pode
ver qual é o uso, em que momento, em que tipo de situação você vai poder utilizar esse parâmetro, habilitando ele, e que em alguns determinados tipos de negócio, algumas arquiteturas, inevitavelmente você vai precisar utilizar. Então é bem importante você conhecer isso e é muito simples de habilitar. Vocês viram aqui que apenas com uma linha de comando a gente já consegue fazer essa mudança de contexto. Como DBA, a minha recomendação para você é: não utilize essa funcionalidade, não marque ela como habilitada se você não for utilizar, se ela não for ter nenhuma serventia para o seu ambiente de banco de dados. Lembre-se, o DBA ele deve prezar pela segurança do ambiente de banco de dados que ele está administrando, e você é o responsável por isso. 99% dos casos e dos clientes em que eu atendo não utilizam essa funcionalidade. Então, como boa prática, em todos eles, ela está marcada como off. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber quando lançamos os novos vídeos. Até a próxima, tchau!